Oi gente, tudo bem? Tô aqui atrasado para fazer um vídeo sobre as minhas impressões sobre a prova do primeiro dia do Enem 2020, a primeira aplicação. Mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar uma coisa bem clara logo de início. Eu não vou falar e não me perguntem quantos acertos eu tive no primeiro dia do Enem antes de sair o gabarito oficial. Eu inclusive comentei no último vídeo que eu postei que eu vou gravar um outro vídeo falando quantas questões eu acertei no dia que saiu o gabarito. Eu nem precisava fazer isso, mas eu quero. Só que agora não dá pra falar. E pra você que não entende o porquê que não dá pra falar, pega a tua prova de linguagens e corrige pelo gabarito do Descomplica, depois pelo gabarito do Cromos, depois pelo gabarito do Guia do Estudante e depois pelo gabarito do Jornal O Globo. E aí você vem aqui nos comentários me dizer quanto você acertou em cada um desses gabaritos, porque vai ser discrepante. Eu entendo que é uma ansiedade, a galera às vezes fica insegura, quer se comparar com os outros, mas não é o momento disso. Ainda tem outro dia de provas para vocês se preocuparem, para eu me preocupar. Então, se você quer saber as minhas impressões do primeiro dia e também quer receber conteúdos sobre o segundo dia de provas, você tá no lugar certo, continua assistindo o vídeo. Se não, paciência. Vamos começar pela prova de redação. O tema foi o estigma associado a pessoas com doenças mentais no Brasil. Eu, particularmente, não estava esperando tema nenhum, assim, no sentido de que eu fui para a prova esperando que pudesse vir qualquer tema. Mas eu sei que estava tendo uma discussão na internet e muita gente estava acreditando que viria um tema sobre educação, principalmente educação infantil, alfabetização, leitura. E não veio, né, gente? Veio um tema que eu não achei muito aleatório. É um tema que tá aí sendo discutido, que é muito comum a gente ver postagens falando sobre a possibilidade desse tema cair já faz algum tempo e nunca tinha caído. E esse ano o tema veio dentro desse nicho de saúde mental. E aí, eu até queria falar uma coisa que eu acho importante comunicar para vocês que são vestibulandos também, que estão aí fazendo o Enem junto comigo, que fizeram essa redação. É muito comum depois da prova de redação, e isso acontece todos os anos, acontecer o que eu e uma amiga minha chamamos de terrorismo pós-prova de redação, que é o seguinte: todo ano, depois que a prova passa, a prova do primeiro dia, sempre aparece um monte de gente na internet falando que você que utilizou a palavra tal errou, você vai tirar 0. Você que fez uma redação nesse caminho aqui, você também errou, vai tirar 0. É inadmissível que você utilizasse a palavra X, porque isso tá completamente errado. E, gente, eu lembro de ter acontecido um mais fresco na minha memória de 2017, que falaram que você não poderia colocar deficientes auditivos, não poderia usar esse termo na redação. E um monte de gente ficou super nervosa, achando que ia zerar a redação, e no final das contas não deu em nada. E sabe por que não deu em nada? Porque a cartilha da redação do Enem te mostra exatamente o que você tem que colocar na sua introdução, a estrutura, né? A estrutura da introdução, a estrutura do desenvolvimento, a estrutura da intervenção, e é isso que é importante. Mas em relação à correção das redações, ela não é tão rígida quanto às vezes a gente pensa que ela é. Eu mesmo utilizei deficientes auditivos na minha redação de 2017 e tirei 940. O tema desse ano, o estigma associado às pessoas com doenças mentais no Brasil, é um tipo de tema que te dá a possibilidade de falar sobre vários tópicos dentro desse tema geral. Você poderia argumentar e defender a tua tese, seja ela qual for, dentro desse tema. Comenta aqui embaixo o que você achou da redação, se você estava esperando esse tema, se você conseguiu desenvolver bem ou não. Se você quiser comentar, é óbvio. Mas sobre a prova de redação é isso. Agora falando um pouco sobre a prova de linguagens. A prova de linguagens é uma prova que eu tenho percebido que aqui na internet as pessoas têm falado e se expressado muito no sentido de que a prova foi uma das mais difíceis, que ela foi uma prova bem complexa. E como o vídeo é minhas impressões sobre a prova do segundo dia, do primeiro dia, eu tô me confundindo, eu posso dizer pra vocês que lá na hora da prova, eu não achei a prova tão complexa. Mas depois que eu cheguei em casa, que eu fui olhar com mais calma, que eu já não tava naquele foco, sabe, que você fica na hora da prova pra resolver e tudo mais, eu percebi que a prova de linguagem sim foi mais complexa, e pelo fato de ela ter muitas questões, um número muito maior de questões puramente interpretativas. Às vezes a gente cria essa ideia de que questões interpretativas são sempre mais fáceis, e não é verdade. Principalmente numa prova de linguagens, onde você vai ter ali um poema apresentado e vão te perguntar de onde saiu o lirismo desse poema,
o que aquele autor quis dizer com isso, e qual a relação feita entre o sentimento e nananana. Isso é difícil, gente. Nem sempre, na verdade, nem sempre é difícil, mas muitas vezes a questão se torna mais complexa por isso. Fora que eu percebi que muitas questões dessas, elas às vezes poderiam te pegar em palavras que você desconhecesse. Então, por exemplo, vários termos dentro das alternativas que, se você não soubesse o que significava, isso iria te prejudicar de alguma forma. Isso aconteceu comigo, inclusive. E, pelo que eu percebi, de acordo com as discussões aqui na internet, aconteceu com muitas pessoas também. E o que eu tenho para falar sobre tudo isso é que, principalmente para a prova de linguagens, isso é uma coisa que acontece todo ano, não só esse, que a prova foi mais complexa. Mas, para a prova de linguagens, você tem que esperar o gabarito oficial. Não adianta muito corrigir por extraoficial, porque o professor que fez aquele gabarito dá a interpretação dele para a questão. Mas não necessariamente a interpretação dele é a interpretação que o INEP escolheu como correta para aquela questão. E fora tudo isso, eu acho que se o curso que você vai se inscrever não tem peso em linguagens, por exemplo, é um curso que não tem peso em nenhuma área, que é a nota crua, ou então que simplesmente não tem peso em nada, você não tem que se preocupar tanto com a prova de linguagens. É lógico, uma pessoa teve um desempenho muito abaixo do esperado em linguagem, sabe? Acertou 10, 9 questões. Pelo fato da prova de linguagem já te dar uma pontuação muito menor em comparação às outras provas, logicamente, quanto menos você acerta, mais baixinha vai ser a tua nota. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você acerte muitas questões, a sua nota não vai chegar tão longe quanto poderia chegar com um número bom de acertos em matemática, em natureza, com uma ótima redação. Então eu realmente acho que, principalmente para quem vai fazer um curso que não tem peso em linguagens, não vale a preocupação. Eu vejo que muitas pessoas, por conta da prova do primeiro dia, por conta dessa previsão de resultados, tá com esse sentimento de desistência. Você tem que fazer uma análise do seu desempenho no Enem só depois que a prova passa, e principalmente depois que a nota sai. E tem uma razão muito simples e muito lógica para isso, que é o fato de que você não tem como prever como vai ser a situação das notas de corte para o teu curso, você não tem como prever, em cima do teu número de acertos, a nota que você vai conseguir tirar por conta da TRI, que diferencia a tua nota, mesmo que pessoas tenham tido o mesmo número de acertos, vão ter notas diferentes. E o mais importante que vocês têm que lembrar: você não pode jogar a toalha agora antes do segundo dia, porque o segundo dia, depois da redação, ele tem as duas provas, natureza e matemática, que podem te dar uma pontuação bem maior pelo número de acertos que você tiver. Então, ao invés de ficar super preocupado sobre como você foi no primeiro dia, faz as suas revisões, faz uns simulados às provas para você garantir o melhor que você pode garantir agora nessa prova do segundo dia. Você pode estar fazendo previsões de um desempenho muito bom ou então de um desempenho muito ruim, mas você nunca sabe como vai vir a tua nota e como essa nota vai se comportar frente às outras notas dos outros concorrentes. Às vezes você até consegue passar no curso que você quer, na universidade que você quer, ou então você consegue usar essa nota para passar no curso que você quer em um outro lugar. Então você não pode jogar a toalha agora, você tem que, fazer o melhor de si até o Enem acabar, que vai ser quando terminar a prova do segundo dia. Beleza, prova de humanas para finalizar. A prova de humanos eu nem tenho muito o que falar sobre ela. Eu achei que se você fez a prova do Enem 2019 e a prova do não precisa ter feito lá na aplicação, né? Se você fez com um simulado, se você fez a prova do PPL de 2019, você não sentiu muita diferença na prova de humanas. E assim, eu vejo muita gente também falando: não caiu Era Vargas, não caiu Guerra Fria, não caiu ditadura militar, não caiu isso, aquilo. Mas isso já tinha sido avisado. Eu não quero entrar em questões políticas aqui nesse vídeo em específico, mas a gestão atual já tinha avisado que esse tipo de questão, para eles, eram consideradas questões de cunho ideológico e tudo mais, e que elas iriam ser excluídas do Enem. Desde o ano passado, a gente já teve uma prova que não abordou a maioria desses temas e que estava muito mais focada em geografia física, que é um tema que não tem nada a ver com esse tipo de questão que estava sendo levantada, em filosofia e sociologia, mas
uma coisa mais conteudista mesmo. Tinham muitas questões que ou você sabia o que estava sendo tratado ali, ou você não sabia, não tinha muito para onde fugir, mas também tinham muitas questões onde você conseguia resolver por interpretação de texto. Então eu pessoalmente não achei que o nível da prova mudou muito, pelo menos em relação a 2019 e ao PPL de 2019. E é basicamente isso que eu tenho para falar. Eu sei que vocês ficam ansiosos, eu já fiz vestibular algumas vezes, eu sei exatamente como é isso, e a gente fica querendo perguntar para qualquer pessoa, tipo, falar quanto a gente acertou e perguntar pra essa pessoa se a gente consegue ou não passar, o que ela acha, pra tentar, sei lá, se acalmar, pra achar alguém que vai falar, não, você consegue. Mas, gente, não tem como saber. Só vai dar pra saber quando sair o resultado do SISU, da universidade que você se inscreveu. E outra coisa, não fiquem se comparando com pessoas na internet. Porque, primeiro, é muito fácil chegar nos comentários de um vídeo e falar que você acertou 45 em cada. Não necessariamente isso é verdade. E mesmo que seja verdade, às vezes essa pessoa nem mora no seu estado, não, tipo, ela definitivamente não é a tua concorrente em nada do que você vai se inscrever. Então não vale a comparação, sabe? Eu acho que cada um tem que olhar pra si mesmo e cada um sabe o desempenho que tem que ter para aquela universidade que se inscreveu, pro estado em que mora. Então não vale muito essa comparação nacional. Até porque mesmo no SISU já tem várias universidades com bônus regional que impedem pessoas de outros estados se inscreverem naquelas instituições de ensino. Então, na verdade, o Enem é uma competição de vestibular muito mais a nível local do que a nível nacional. É basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo, então vejo vocês no próximo. Ainda vão sair vídeos essa semana sobre matemática e natureza. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar esses vídeos. Vejo vocês no próximo e tchau!